Olá, sejam todos bem-vindos a mais esta aula. Há alguns dias eu publiquei uma aula de como enviar um e-mail para alguns destinatários observando um critério como, por exemplo, de data. Aqui no meu canal no YouTube, esta videoaula apresentava isso. Algum tempo atrás também eu publiquei uma aula ensinando como enviar um e-mail para um destinatário observando um status, então tendo que digitar. Hoje eu vou fazer uma aula diferente, fazer com que você possa enviar um e-mail e nesse e-mail um anexo, uma planilha para ser preenchida. Muito bem? Vamos abrir aqui então o Excel. Eu tenho aqui um arquivo pronto e eu vou explicar como funciona. Nós temos aqui então a nossa planilha, uma planilha pequena, um pequeno exemplo, onde eu preciso enviar para um certo destinatário essa planilha para que seja preenchida, para que então esta pessoa devolva essa planilha com as informações para mim. Eu já tenho aqui uma macro e eu vou simplesmente explicar essa macro. Eu não vou estar escrevendo ela aqui agora, ela está pronta para não ser tão demorada. Eu vou deixar depois na descrição do vídeo um link para que você possa baixar e fazer os ajustes que precisar. Para você poder fazer esses ajustes, você precisa entender um pouco. Então eu vou explicar aqui. Muito bem. Então nós temos aqui a nossa planilha e nós temos aqui a nossa folha de macro com duas macros. Macro cotação, ele vai enviar essa planilha de cotação, no nosso exemplo, e mais abaixo aqui nós temos a macro que envia este e-mail. Muito bem, vamos começar aqui em cima então. Primeira coisa que nós fizemos aqui foi declarar algumas variáveis. Nós declaramos e-mail como um string, que vai ser o e-mail que vai estar sendo enviado. CD mensagem, que é uma mensagem que vai estar sendo enviada no corpo do e-mail. CD assunto, que é o assunto desse e-mail. Uma outra variável aqui, imagem, para nós anexarmos uma imagem no corpo do nosso e-mail. SLocalTemp é o local onde vai gravar essa planilha. WBAtual é uma variável como pasta de trabalho. SNomeArquivo é mais uma variável que vai colocar o nome do arquivo. E PAnexo para nós colocarmos o anexo, esta planilha, lá no nosso e-mail então. Então, depois de declararmos todas essas variáveis aqui, nós vamos atribuir valores às variáveis. Este primeiro aqui, imagem, simplesmente eu coloquei aqui um endereço da internet de uma imagem que vai ser colocada lá no corpo do nosso e-mail. Se olharmos no final aqui, essa é uma imagem JPG. Então vocês vão verificar depois uma imagem da minha empresa Excel Max Soluções. A segunda variável aqui, e-mail, eu coloquei aqui o meu e-mail. Você poderia colocar qualquer e-mail aqui. Se quiser colocar mais que um e-mail, é só separar com vírgula e colocar os outros e-mails aqui. Se nós quiséssemos fazer algo mais dinâmico, poderíamos ter um cadastro de e-mails e, de acordo com a necessidade, fazer com que este e-mail utilizado fosse dinâmico então. Aqui também nós temos CD assunto, qual vai ser o assunto que vai ser colocado lá no e-mail. Eu coloquei aqui solicitação de cotação, um traço e coloquei aqui a data atual, formatando numa data simples então, para colocar ao lado do assunto solicitação de cotação com a data ao lado. CD mensagem, esta aqui eu vou retirar. CD mensagem é um pouco maior aqui. O que eu coloquei? Depois você poderá ficar à vontade para ajustar a seu gosto. Aqui tem alguns formatos HTML, que vão fazer um formato lá no e-mail para, por exemplo, prezado fornecedor ficar numa fonte maior, aqui como um título. E aqui nós temos outras frases no tamanho normal. Segue anexo, planilha de solicitação de cotação, que está entre esse B e esse outro B aqui, onde ele vai fazer negrito esta parte aqui da frase. Aqui o BR, entre sinal de maior e menor, ele insere uma quebra de linha. Podem notar que sempre no final de cada linha, nós colocamos aqui BR. Quando colocamos duas vezes, ele vai quebrar uma linha a mais então. Então aqui tem outras informações também. Mais abaixo aqui eu coloquei número de telefone.
Aqui, nesta linha, eu coloquei um endereço, um link da internet, do meu blog. Aqui, se você quiser colocar qualquer endereço da internet, pode colocar. E aqui embaixo eu utilizei IMG SRC, buscando essa imagem que eu coloquei aqui na parte superior, e eu coloquei a variável aqui, então para ele colocar essa imagem lá no corpo do texto. E por fim, aqui embaixo, width e height, eu coloquei tamanho 200 e 150 para definir o tamanho dessa imagem lá no final do meu e-mail. Aqui mais abaixo, então, eu atribuí mais algumas informações, slocaltemp, c:/temp barra, então eu criei esta pasta lá no meu disco C, vamos observar aqui, então aqui no meu disco C, eu tenho uma pasta chamada temp, então você terá que criar também em algum local, se quiser pode criar lá no disco C também, uma pasta temp para que aqui dentro seja gravada os arquivos que forem enviados por e-mail. Muito bem, aqui em seguida a macro ela pega esta planilha ativa e faz uma cópia para enviar apenas a planilha, porque eu posso ter outras planilhas aqui no meu arquivo. Aqui eu seto WB atual para pegar então esta pasta de trabalho. Mais abaixo, esse nome arquivo, eu pego esse WB atual e pego essa planilha, essa primeira planilha que eu vou fazer a cópia e pego o nome dela. Aí depois, WB atual, save as, ou seja, eu estou salvando este arquivo, esta planilha, lá naquela pasta que eu criei, no ctemp, com o nome esse nome arquivo. E por fim eu coloco aqui p anexo, esta planilha toda, full name, para mim anexar na minha macro, na segunda macro aqui. Depois disso, já está tudo pronto, eu aciono com o comando call esta outra macro aqui, call envia e-mails, essa macro de baixo aqui. Aqui eu coloco os parâmetros e e-mail, eu defini o e-mail aqui em cima, ivairferrari@gmail.com. Aqui com cópia eu não utilizei, deixei apenas aspa, aspa. Aqui está a variável cd mensagem, que eu defini aqui em cima, cd assunto e p anexo para ele anexar para mim. Depois disso, ele vai já então executar a segunda macro, daqui ele já vai pular para cá, esta macro aqui, e aqui ele setou algumas informações para que ele possa então anexar isso aqui lá no Outlook. Aqui embaixo então, with e end with, ele colocou com Outlook Mail, ele colocou aqui as informações que eu coloquei lá, ou seja, S para o destinatário de e-mail, aqui com cópia oculta eu nem utilizei, o assunto ele vai colocar aqui, aqui também é importante eu definir, se eu colocasse apenas body, ele não levaria aquele formato todo que eu coloquei lá acima, aqui, com essa formatação que eu falei do HTML. Então é importante que eu coloque aqui HTML body, para que ele leve então esses formatos. Aqui, Attachments ADD, ele anexa aquela planilha, PL anexo, e por fim, Display, é para ele abrir o Outlook com a mensagem, com tudo configurado, para que eu possa então clicar em enviar e-mail. Caso eu quisesse que enviasse automaticamente sem eu clicar, eu colocaria o comando send. Mas eu não aconselho a você fazer isso, porque seria bom você dar uma olhadinha se ficou tudo certo no e-mail, para só depois estar enviando. Então, se você tiver certeza, você pode usar o send. Caso contrário, use o display, que é esse que eu aconselho você fazer. Aqui ele finaliza, ele fecha aqui as informações e por fim ele volta aqui. WB atual, close, ou seja, ele vai fechar essa planilha que ele criou sem salvar ela e insere aqui, então, a macro já com o e-mail enviado. Muito bem? Vamos rodar passo a passo para verificarmos o que acontece. Então vamos para o começo aqui. Vamos pressionar agora a tecla F8 para que ele execute então linha a linha aqui a macro. Notem, cada vez que eu pressiono a tecla F8, ele vai executando cada linha. Aqui ele atribuiu essa informação à variável imagem, e e-mail pegou o e-mail, assunto, cd mensagem, slocaltemp vai pegar o nome da pasta que eu criei, e assim ele vai rodando. Aqui ele vai copiar a planilha, para levar só a planilha ativa, porque poderia ter outras planilhas aqui junto, o nome do arquivo,
Aqui ele já vai executar então a outra macro, call envia e-mails, que é a macro aqui de baixo. Vamos rodar, nota ele já entrou. Aqui ele já preparou o Outlook para este e-mail. Aqui ele colocou as informações, e-mail, assunto, mensagem, vai anexar a planilha. E aqui o display, então ele vai abrir o Outlook com as informações. Notem, ele colocou aqui o e-mail, colocou aqui o assunto, com a data, colocou aqui, obedecendo aqui aqueles formatos que eu coloquei, prezado fornecedor ficou numa letra maior, negritou partes, colocou aqui um link na internet, meu blog, e anexou a imagem, conforme eu falei também. Aqui damos continuidade, ele vai finalizar, e por fim, vai fechar então aquele arquivo que ele criou sem salvar. Então aqui agora eu poderia enviar o e-mail, ou como eu mencionei, se eu utilizar o comando send, ele automaticamente vai enviar sem abrir para mim visualizar aqui a mensagem. Então vamos fechar, não vamos salvar. Tudo bem, já enviou para nós então o e-mail. Então dessa forma simples, ele vai fazer isso. Agora uma coisa importante para que isso funcione é que você vá aqui em ferramentas, aqui no Visual Basic, ferramentas, referências e deixe marcado esta opção aqui, ó, esta biblioteca, Microsoft Outlook 16.0 Object Library. Talvez no seu computador seja 15.0, depende muito, depende da versão do Excel que você tem instalado na sua máquina. Então é só procurar Microsoft Outlook, verificar um número aqui, ou 14, ou 15, ou 16, Object Library, e marcar ele para que possa então funcionar. Se não tiver marcado, não vai funcionar, ok? Então isso é importante você fazer, tá certo? Então dessa forma, você poderá então enviar suas planilhas de forma automática, ajustando a sua solução então. Eu vou deixar este arquivo de modelo na descrição desse vídeo, para que você possa baixar então, dar uma olhada, ajustar e praticar então. Se você ainda não é inscrito no meu canal, fique à vontade para se inscrever, deixe aí o seu joinha também se quiser, e na próxima aula eu terei mais algumas novidades. Um abraço a todos e até mais então.